Da parte de dashboards do reporte contábil do HubCount. No HubCount, você vai importar o balancete do seu cliente. Hoje o HubCount ele está pronto para ler o balancete destes sistemas contábeis, sendo que para alguns deles o HubCount tem um integrador automático onde ele puxa esse balancete diretamente do banco de dados do seu sistema contábil e traz para cá. Via de regra, você pode fazer a exportação do balancete do teu cliente e importar para dentro do HubCount. Feito isso, o sistema vai te gerar mais de 30 indicadores diferentes. Nesta primeira aba, eu tenho o sumário com o resumo da operação. Então aqui eu tenho a composição do resultado, tanto os valores quanto porcentagem. E aqui a composição do balanço. Eu tenho um comparativo entre exercícios, e aí eu posso fazer esse comparativo sobre esses pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu quero comparar por despesas tributárias, e ele compara os exercícios. Tenho disponibilidade de caixa, o resumo da operação, então liquidez imediata, seca, geral e corrente. No resumo da operação, receita líquida, margem bruta, margem operacional líquida e o EBITDA. Na parte de análise, o HubCount traz o EBITDA, traz as despesas, todas elas, os resultados apurados, a composição da receita e os impostos sobre vendas. O HubCount também traz essas duas calculadoras. Uma delas calcula a receita por colaborador. Basicamente, ele vai puxar do balancete a receita líquida e aqui você insere o número de colaboradores que tem na sua organização. A mesma coisa o ticket médio. O HubCount puxa a receita e você coloca o número de vendas dentro daquele determinado período. Na parte de caixa, ele vai trazer prazo médio de pagamento, estoque e recebimento. Também o tamanho do ciclo financeiro e do ciclo operacional. A composição do caixa, o contas a receber e a pagar, e empréstimos e financiamentos de curto, longo prazo e o total entre eles. Na parte de pessoal, tem essa calculadora que nós já vimos e tem essa outra calculadora que calcula o custo final do salário do colaborador. Como que ele faz isso? O HubCount ele calcula esse delta com base na férias, 13º, encargos, e aí ele chega nesse delta aqui para que você possa informar, bom, quero pagar R$3.000 para determinado colaborador, ele vai calcular o custo final do salário deste colaborador. Dentro do HubCount, é importante falarmos isso, você pode apresentar todas essas informações de duas formas. Uma é exportando através de relatórios e a outra é criando um login de acesso para que seu cliente acesse essas informações relacionadas à empresa dele. Por isso, a importância dessas calculadoras. O HubCount também traz aqui a composição da folha. Neste caso, no caso deste cliente, ele lança a folha sempre como despesas e não como custo, por isso que esse gráfico está em branco. Nós temos aqui um comparativo do custo de folha versus receita líquida, obrigações trabalhistas a pagar. Na parte de índices, o HubCount traz o ROI e o ROI acumulado, a liquidez seca, corrente, geral e imediata de cada um dos meses, a necessidade de capital de giro, lembrando que do ponto de vista de um cliente que tem acesso a essas informações, que você criou o login para ele, pode ser que ele tenha dúvida sobre o que seria a necessidade de capital de giro. Basta ele passar o mouse em cima da informação e o HubCount explica isso para o seu cliente. Nós trazemos também os graus de alavancagem e de endividamento. Dentro do HubCount, além de você fazer o upload do balancete do seu cliente, você pode fazer do orçamento, para que ele te traga essa visão de receitas realizadas versus receitas orçadas. Não só receitas, como também despesas. E em despesas você terá as seguintes visualizações. Então, por exemplo, eu quero olhar despesas com pessoal. Ele vai me trazer o orçado e o realizado. Eu quero olhar despesas tributárias. Ele vai me trazer o orçado e o realizado.
E ainda, por último, na parte dos dashboards, eu tenho um resumo da operação, uma visão geral. Então, eu tenho as vendas, a rotação do ativo, a porcentagem do resultado operacional sobre vendas, a demonstração dos resultados, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido e a rentabilidade sobre capital.